Neste início de 2025, nós já temos um conjunto de dados sobre o desempenho da economia mundial no ano passado, mas também sobre o desempenho da economia moçambicana. O ano de 2025 começa, do ponto de vista de sustentabilidade, com alguma perturbação. Perturbação porque, de facto, há uma nova administração nos Estados Unidos da América que, muito provavelmente, vai trazer uma abordagem diferente em relação ao meio ambiente. E porquê que o meio ambiente é importante? Porque, de facto, a humanidade enfrenta muitas perturbações do ponto de vista de clima. Algumas delas, segundo os cientistas, resulta, sem dúvida, da ação humana, da forma como nós vivemos neste planeta, a forma como nós poluímos, a forma como usamos os combustíveis fósseis. Só para partilhar convosco alguns dados, são públicos, claramente, vários institutos científicos revelaram no ano passado um conjunto de dados que indicam que o ano de 2024 foi o ano mais quente da história da humanidade desde que há registro, ou seja, desde a Revolução Industrial. O que é que isto significa? Significa que nós tivemos um aumento médio global da temperatura do planeta superior a 1,5 graus centígrados. Foi o segundo ano mais quente, o primeiro ano mais quente foi 2023, o que sugere que, de facto, para que se alcancem os objetivos do Acordo de Paris de 2015, é preciso um esforço muito grande. A nova administração nos Estados Unidos da América está a implementar um conjunto de reformas e medidas para ajudar, por um lado, a reduzir o déficit fiscal dos Estados Unidos da América, que teria como impacto imediato colocar a dívida pública norte-americana dentro de um patamar de sustentabilidade. De facto, os policymakers dos Estados Unidos da América acreditam que, se não forem tomadas medidas este ano e nos anos seguintes, a América corre o risco de ter um aumento substancial, de ver um aumento substancial da dívida pública que gera perturbações sobre a economia como um todo. Este é um aspecto. O outro aspecto tem a ver com um conjunto de promessas de campanha do presidente Donald Trump. Nós podemos sumarizar isto como tornar a América grande outra vez, e isto implica, provavelmente através de instrumentos de política, incluindo, por exemplo, as tarifas, promover algumas mudanças no comércio internacional a favor dos Estados Unidos. Nós sabemos que a China é, neste momento, o maior exportador de bens e serviços do mundo. Os Estados Unidos da América estão em segundo lugar, e sabemos que, de facto, as tarifas podem ser utilizadas para inibir o comércio ou para chegar a algum acordo sobre objetivos que a administração norte-americana pretende atingir em certas áreas. Nos Estados Unidos da América, um receio de que a inflação não desacelere a um ritmo tão rápido como se esperava. O resultado disto seria, por exemplo, que a Reserva Federal seja mais prudente do ponto de vista de corte nas taxas de juros nos Estados Unidos. Nós temos acompanhado que na Europa segue um ritmo, eu diria, normal de redução ou de cortes nas taxas de juros, porque de facto a inflação tem estado a caminhar, ainda não está no objetivo de 2% do Banco Central Europeu, mas existe probabilidade de que se alcance esse nível e então, com base nestas perspectivas favoráveis de evolução de inflação na Europa, continua-se a assistir a um corte nas taxas de juros. Nos Estados Unidos existe o risco de esta implementação de tarifas ao comércio internacional traduzir-se num aumento do custo das importações e numa pressão inflacionista. Alguns policymakers nos Estados Unidos sugerem que é possível que haja uma desaceleração da inflação que seja favorecida por um preço do petróleo mais baixo. Sem dúvida que a administração Trump pretende incentivar
uma maior produção de petróleo. Isso pode gerar um preço mais baixo. Nós vimos já, nestes primeiros meses de 2025, uma certa tendência de queda do preço do petróleo. Isso pode ajudar a atenuar o impacto das tarifas sobre a inflação nos Estados Unidos da América. Um impacto mais amplo seria, e se calhar com mais efeitos a nível mundial, seria, por exemplo, se as tarifas inibirem o comércio internacional de tal forma que gera uma desaceleração do crescimento económico na China. Nós sabemos que as autoridades chinesas, desde o último trimestre de 2024, que têm estado a preparar-se para fazer face a uma possível guerra comercial com os Estados Unidos da América, têm estado a implementar um conjunto de medidas de estímulo económico e, sem dúvida, que se houver medidas que tenham impacto e que resultem numa China que cresça a um ritmo mais lento do que os 5% que o governo chinês prevê, aí claramente pode haver uma redução da procura agregada mundial. E se calhar é um momento oportuno para fazermos a ligação com o continente africano. Nós sabemos que muitas das economias africanas são exportadores de commodities. E, claramente, num cenário em que a China cresce a um ritmo mais lento e isso resulta, de certa forma, numa redução da necessidade de importação de commodities dos países africanos, obviamente que isto podia ter algum impacto nestas economias, do ponto de vista de procura dessas exportações, uma redução do preço de alguns destes commodities, como resultado haveria uma menor disponibilidade de divisas e as economias iriam ressentir-se por essa via. Existem outros canais de transmissão destes efeitos, sem dúvida, sobretudo num cenário em que os riscos para uma desaceleração do crescimento económico mundial aumentam. Obviamente que o apetite ao investimento reduz e pode ser que também afete a disponibilidade de capital para financiar alguns projetos de investimento em África. No que diz respeito a Moçambique, podíamos referir aqui que uma grande mudança favorável seria, de facto, o que nós vimos na última sexta-feira, que foi o Exim Bank dos Estados Unidos aprovar, ou seja, reconfirmar, uma facilidade de perto de 5 bilhões de dólares para o projeto de gás natural da Total em Cabo Delgado. Esta é uma decisão que é bastante favorável para o país, apoia o projeto de gás natural no país e resulta também, de certa forma, de uma mudança na política dos Estados Unidos em relação ao clima, em relação aos combustíveis fósseis. Obviamente que qualquer indicador que sugira alguma retoma no investimento no gás natural em Moçambique pode ter um impacto positivo do ponto de vista de sentimento. A economia moçambicana está a crescer a um ritmo muito lento. Houve uma forte desaceleração do crescimento económico em 2024, sobretudo por causa de uma contração do PIB no último trimestre do ano. No final de 2024, nós fizemos uma avaliação da situação económica do país, mantemos uma previsão de que o crescimento se situa em 2025 em torno dos 3%. Isto significa que, muito provavelmente, o primeiro trimestre de 2025 ainda vai ser um trimestre negativo do ponto de vista do PIB. Prevemos ainda uma contração do PIB no primeiro trimestre, mas uma recuperação gradual nos trimestres subsequentes que resulta nesta média de 3%. Do ponto de vista de inflação, sem dúvida que a inflação ainda se situa dentro do objetivo implícito das autoridades, que é uma inflação em torno dos 5%. Nós tivemos 4,7% em fevereiro, que é a última leitura do Instituto Nacional de Estatística. A nossa previsão para o final deste ano é de uma inflação de 6,1%. Isto significa algum ajustamento para cima em relação à previsão de inflação que nós tínhamos comunicado em 2023
2024. É expectável que, à medida que estas restrições nas cadeias de valor são levantadas, haverá uma desaceleração da inflação dos alimentos que contribui para manter esta expectativa de inflação em torno dos 6,1%. Um outro elemento tem a ver com o impacto das mudanças climáticas. Este país recorrentemente sofre secas, cheias, ciclones, tempestades, e isso tem impacto na produção agrícola, tem impacto na disponibilidade de alimentos no mercado e pode ter um impacto sobre a inflação. Neste momento não sabemos se haverá alguma mudança de política no Banco de Moçambique que permita canalizar alguns dólares para o mercado. Por isso é que, de facto, se tem observado algum desequilíbrio entre a procura e a oferta de moeda externa neste mercado.